Isaías 40, versículo 26, diz assim: Levantem os olhos para o alto e vejam, quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Por que então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Será que você não sabe nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém? Glória a Deus, texto maravilhoso, né? Não sei se vocês já ouviram falar de um termo, cringe. Alguém já ouviu falar desse termo? Eu fui chamado de cringe. Fui chamado pela minha filha alguns anos atrás, na época ela era adolescente, e eu fiz um story lá, bem tiozão assim, daí ela falou para mim, ô pai, isso é muito cringe essa história aí que você está fazendo, né? E eu não sabia o que era, eu falei, mas o que é esse negócio de cringe? E o cringe é um negócio que é ultrapassado, que é fora de moda, que é brega, que é sem noção. Então é um negócio assim que bem tiozão, né? Coisa que a gente faz. E a gente vive numa época que, de fato, tudo se torna velho rapidamente, né? Até o termo cringe, falar hoje já não se usa mais. Sabia disso? Já ficou cringe falar que é cringe, né? E daí eu fui ver certinho que por que chamar de cringe é da época, costumes de quem nasceu da década de 90 e 2000. Eu falei, mas não serve nem para mim. Essa época eu já estava namorando a Francina, então não sei nem se tem termo para mim. Mas a gente vive num mundo que tudo se torna muito descartável. O que falou ontem morre hoje. Algo que é moda semana passada, essa semana já talvez você esteja fora de moda. E está cada vez mais acelerado esse conceito de que se perde a moda, né? Você fica fora de moda muito rapidamente. Agora, eu acho incrível como que, quando a gente aperta, quando a gente precisa de um conselho que vai fazer realmente diferença em nossas vidas, a gente recorre a um texto que foi escrito há 2.700 anos atrás. Gente, não existe nada mais atual, nada que dirija mais as nossas vidas, que nos traga mais conselhos bíblicos do que a palavra de Deus, especialmente esse texto que nós vamos estudar hoje. E foi escrito há 2.700 anos. Isso é prova de que a palavra de Deus, como diz em Hebreus capítulo 14, é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, junto às medulas, é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. É isso que a palavra de Deus é. Eu imagino, Isaías nem imaginava que 2.700 anos a gente ia estar lendo um texto que ele escreveu inspirado por Deus, e estaria trazendo ensinamentos e mudando as nossas vidas hoje. Hoje. É isso, esse é o Deus que nós servimos. O que ele fala fica vivo, eterno, não morre. O que a gente fala hoje morre amanhã. A gente fica cringe assim, né? O que a gente fala perde o valor totalmente. Mas é inacreditável como a palavra de Deus é atual e se renova a cada dia. E é sobre esse texto que eu quero meditar com vocês hoje. Texto muito conhecido, né? E já vi muitas palavras, muitas pregações, e trazendo os ensinamentos importantes, mas quero compartilhar algo com vocês que Deus colocou no meu coração. Nesse texto, o povo de Israel estava no exílio da Babilônia, estava sofrendo, estava longe de Deus por consequência de decisões erradas, pela desobediência, pela infidelidade.
E o profeta Isaías estava trazendo uma palavra de renovo, de esperança para esse povo. Porque de tanto viver circunstâncias difíceis, já estava quase que perdendo as esperanças e perdendo a referência de quem era o Deus que eles serviam e de que eles eram o povo de Deus. Eram tantas as dificuldades, era tão difícil o momento que eles estavam, que praticamente eles desconheciam já a sua própria identidade em Deus. E o próprio Deus que eles tanto viviam e pregavam, naquele momento estava tudo nebuloso para eles. E a gente se encontra muitas vezes nessas situações, em que situações, circunstâncias em nossas vidas confundem o conceito que deve ser intacto de que temos quem é o nosso Deus e quem nós somos em Deus. Todos nós passamos por momentos como esse, em que as situações, as circunstâncias são contrárias, pelo menos ao que esperamos que aconteça, e ficamos confusos sobre quem somos para Deus e quem Deus é para nós. Por isso, a nossa realidade não deve reger esse conceito em nós. Nós não devemos colocar nas circunstâncias que vivemos a medida e o conceito que nós temos de quem Deus é para nós e quem nós somos para Deus. Independente das situações que passamos, Deus continua sendo Deus e nós continuamos sendo o povo de Deus. Amém? A gente precisa entender isso. Tem momentos que são difíceis, tem momentos que são alegres, mas sobre quem Deus é para nós e sobre quem nós somos para Deus deve permanecer intacto. Nós precisamos preservar a nossa identidade em Deus e não permitir que nada que aconteça em nossa vida confunda quem Deus é para nós. Até porque a nossa situação muda com muita frequência. Você imagina colocar, baseado naquilo que vivemos, quem somos para Deus ou quem Deus é para nós, se cada dia nós temos situações boas, outro dia ruim, né? Eu lembro, eu trabalhei numa trilha, não sei se já ouviram falar da Daiane dos Santos, Brasileirinho, aquela música Brasileirinho. Eu trabalhei naquela trilha, fiz aquela versão lá do Brasileirinho, já tinha feito de outras atletas, e daí aquela foi a primeira que ficou muito conhecida, porque ela ganhou medalha de ouro no Pan-Americano e tal, e daí ficou, nossa, do nada, assim, estava todo mundo mandando e-mail, ligando e tal, e eu era muito jovem, não sabia nem lidar com aquela situação. E um dia apareceu o Jornal Nacional, gente, no estúdio, para entrevistar o cara que tinha feito a trilha, você imagina. Eu fiquei muito nervoso e dei a entrevista rapidinho lá, não sei o que fez a trilha, falei, legal, tal, Brasileirinho. Lógico que o maior mérito é justamente dela que ganhou a medalha, né? Inclusive a medalha que ela ganhou, a trilha, não sei se vocês lembram, mas a trilha parou no meio, ela não precisou nem da trilha para ganhar a medalha, né? Porque deu um pau lá no CD lá e parou, e ela finalizou sem a trilha. Mas enfim, nesse dia eu apareci rapidamente no Jornal Nacional, só que no outro dia de manhã eu tinha gravação num estúdio de um amigo meu, muito querido, que já faleceu, que o estúdio dele é no fundo da casa dele. Era na época um estúdio muito simples, mas a gente gostava muito de gravar lá, que ele conseguia tirar um som bom, mas era no fundo da casa dele, literalmente, no quintal da casa dele. Aí, cheguei cedo lá no estúdio dele, ele já foi no portão e falou assim, Misa, um dia no Jornal Nacional, outro no fundo do quintal, hein? E tirou muito sarro de mim, lá naquele estúdiozinho gravando. E, na verdade, é assim que nós vivemos, né? Um dia nós estamos lá em cima, outro dia lá embaixo, as circunstâncias são muito volúveis, a gente não deve colocar nas condições e questionar, como o povo de Israel questionou, que a gente vê no texto, o que o meu caminho está encoberto, parece que Deus não está vendo a sua situação, e porque as circunstâncias vão mudar. Um dia vamos estar bem, no outro não, nem tanto. Isso é fato e vai acontecer na vida de todo mundo, e achar que isso vai mudar pelo fato de crermos em Deus, não é nem mesmo bíblico. A gente precisa saber que teremos aflições, que enfrentaremos momentos difíceis. E mesmo que não mude
Mesmo que não mude as nossas situações, muitas vezes nós mudamos o ponto de vista da nossa própria situação. A gente vê a mesma situação com outros olhos, cometendo um erro grave que cada vez tem se tornado mais comum, que é a comparação. A gente está bem, mas daí a gente vê a vida do irmão melhor. Parece que a grama do vizinho ia ser mais verde, né? A gente compra aquele carro, daí chega o irmão com um carro um pouco melhor. A gente fala, mas por que, Deus? Por que eu tenho, né, um carro tão simples? E a gente cai nesse erro da comparação, e a situação é a mesma, e a gente entristece o coração na mesma situação. A gente é incrível com isso, né? A gente consegue achar motivos para argumentar com Deus sobre a situação que vivemos. E a gente precisa ter esse cuidado, ainda mais no momento que vivemos com as redes sociais. Compara o tempo todo, é uma falta de realidade ali, né, que a gente vê o tempo todo. E é muito provável que a gente caia no erro de se frustrar e não perceber, na verdade, as bênçãos que Deus tem para nós, comparando com o que está acontecendo na vida do outro. Como se a gente precisasse que o outro estivesse pior para a gente perceber que estamos tão bem. Às vezes as circunstâncias nem são tão ruins, mas nós questionamos Deus mesmo assim. Nós precisamos ter esse cuidado de olhar com os olhos da fé, com os olhos de gratidão para tudo que Deus faz em nossas vidas. Porque constantemente nós enfrentaremos situações em que vamos julgar que deveria ter sido melhor. Às vezes até é muito bom, mas a gente gostaria que tivesse sido melhor. Lembrei essa semana numa história muito interessante de um grupo musical dos anos 80 chamado Mr. Mister. Ninguém vai saber aqui, né, quem é, né? Richard Page também ninguém, né? Mas vai ter mais uma música que eu vou falar com certeza que vocês conhecem. Esse cantor dessa banda, Mr. Mister, ele já vinha muito tempo trabalhando e fazendo um trabalho árduo, inclusive os músicos dele, todos cristãos, e tentando um espaço e querendo uma forma de se tornar conhecido, até que ele fez uma música, a melhor música da banda dele, uma música que trouxe muito impacto, na época ficou muito conhecida, chamada Broken Wings. Ninguém lembra também, ninguém conhece. Começava com baixo, tum, 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 tum. Ninguém conhece, né? Conhece? Take these broken wings. Não lembro, né? Tá bom, gente. É a melhor música do Richard Page. Você conhece, né, Guilherme? Ah, sabia. É? Impressionante. Mas é uma música muito bem feita. São grandes músicos profissionais e finalmente lançaram uma música que eles acertaram. A letra muito bem feita, o arranjo muito inovador para a época. Até hoje você ouve, você vê que é muito bem feito, entre os pads, os teclados e a voz dele. Ficou muito bom. E tiveram indicação para o Grammy com essa música. Tinha tudo, está perfeito. Conseguiram realizar a música. Só que nesse ano que eles tiveram a indicação para o Grammy, adivinha qual música que foi indicada para o Grammy? Uma música que o Quincy Jones reuniu com Michael Jackson e Lionel Richie e chamaram todos os maiores artistas do mundo e lançaram, chamado We Are The World. O brasileiro canta We Are The World, We Are The World. Sempre tem a versão brasileira, né? Gente, não parece um azar imenso, vamos usar esse termo aqui, mas eles fizeram de tudo para chegar naquele momento, se eu não me engano foi 85 e 86, e tiveram essa indicação para o Grammy com a música perfeita, tudo. Daí o Quincy Jones resolve fazer uma música com o Michael Jackson, gente, com todos os maiores artistas, e logicamente eles perderam. Quem ganhou o prêmio nesse ano, quem ganhou o Grammy foi We Are The World, com um grupo que eles competiram com um grupo que só existiu para essa música, acho que é USA, África, uma coisa assim. E a banda desfez depois daquilo, né? Eu acho que foi até Deus, porque os músicos acabaram indo tocar com um cantor cristão chamado Paul, agora esqueci o nome dele, mas um cantor muito conhecido, e desenvolveram uma carreira
no meio gospel, um trabalho muito, muito legal, muito bacana. Mas passaram por todo esse processo. Por que eu lembrei dessa história? Porque muitas vezes a gente se sente dessa forma. A gente constrói algo com muito esforço, com muita dedicação, e parece que alguém vem e rouba aquele momento seu. Parece que tem uma situação que acontece exatamente no momento que era para ser o seu momento, e nós achamos que aquilo é o fim da estrada. Nós paramos tudo e não percebemos o quanto estamos sendo abençoados por Deus, o quanto Deus está nos favorecendo. Só o fato de estarmos hoje aqui na casa de Deus, estarmos vivos, estarmos respirando, já temos motivos de sobra para agradecer a Deus. E definitivamente não podemos colocar nas circunstâncias o conceito que temos de quem Deus é para nós. Precisamos deixar isso de lado. As coisas boas e ruins, às vezes não boas como gostaríamos que acontecesse, vão acontecer e ponto. Nós só conseguimos fazer uma leitura verdadeira sobre tudo o que nos rodeia se tivermos intacto esse conceito de quem Deus é e quem nós somos em Deus. No Salmo 100 diz assim, Salmo 100, versículo 3: saibam que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Ponto. A vida do crente se resume nisso aqui, gente. Saibam que o Senhor é Deus, foi Ele quem te criou, nós pertencemos a Ele, somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Acabou, não precisamos de nada que vá mudar em nós esse conceito tão verdadeiro que a palavra nos mostra aqui. Nenhuma circunstância, nenhuma condição, nada na história da sua vida pode tocar nessa verdade que deve estar viva em nosso coração. Somos de Deus, pertencemos a Ele. Ele quem nos criou. Não importam as circunstâncias, como nós cantamos aqui, nós louvaremos a Ele e serviremos ao Senhor. Agora, quando nós temos esse conceito confuso, quando questionamos a Deus, quando achamos que Deus está favorecendo outra pessoa, quando não conseguimos nos conhecer em Deus, perceber que somos povo de Deus, nós nos cansamos facilmente, perdemos o foco do propósito de Deus para nós, e nós entramos no estado de estagnação, de falta de frutos, infrutífero. Nós paramos tudo, nós abandonamos os projetos, nós abandonamos sonhos, por muitas vezes uma situação pontual, que passou pela nossa vida, que muitas vezes foi até um livramento de Deus. Nós questionamos, Deus, por que aconteceu isso? E simplesmente paramos, e usamos até a desculpa desse texto que vamos ler mais para frente, não, estou esperando em Deus. Estou esperando em Deus, e na verdade estamos vivendo uma estagnação espiritual. Nós temos que entender que esperar em Deus não é a mesma coisa que estagnar. Esperar no Senhor não é a mesma coisa que não dar frutos, de não fazer nada, simplesmente se colocar numa posição de um vitimismo, falar, estou esperando Deus fazer alguma coisa. A hora que Deus fizer, a hora que Deus mudar essa situação, eu vou ver o que eu faço. Nós precisamos observar isso em nós e saber que algo mudou em nós em relação a Deus. Deus não muda, mas algo no nosso coração pode estar confuso em relação ao Deus que servimos e em relação a quem somos para Deus. Nós precisamos rever isso, pedir para que o Espírito Santo nos ajude, para que a gente ore e peça para Deus, Deus, não quero ficar estagnado, não quero ficar parado, não acontece nada, não tem nem planos mais, não tem nem sonhos, ou até tinha, mas foi abandonado, por causa de situações que pareceram contrárias e que a gente se sente injustiçado por Deus. Deus que é a própria justiça, e nós nos colocamos nessa posição de que não fomos favorecidos como achamos que deveríamos ter sido. E isso é um erro grave que cometemos, que precisamos ter esse cuidado, para que a nossa vida não entre num estado de estagnação.
E precisamos que o Espírito Santo nos ajude a organizar isso dentro de nós. O primeiro resultado de quando o Espírito Santo organiza o nosso exterior, deixando claro quem Ele é e quem nós somos para Ele, é que nos fortalecemos em Deus. O versículo 29 desse mesmo capítulo diz assim: Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços exaustos caem. Mas nós renovamos a nossa esperança, as nossas forças em Deus. A estagnação vira esperança quando o Espírito Santo vira essa chave dentro de nós. Quando nós voltamos a perceber que Deus é soberano, que apesar de situações que vivemos, Deus não perdeu o controle das nossas vidas. Deus não deixou de olhar para nós, Ele está o tempo todo com os olhos voltados para nós, Ele está o tempo todo cuidando de nós. E se isso fica claro dentro do nosso coração, automaticamente o Espírito Santo começa a nos fortalecer. Começa a nos fortalecer. A Bíblia diz que é tanta força que Ele multiplica as nossas forças. Ele não vai colocando de conta a gota assim. Toma mais uma forcinha aqui. Só dá uma força. Quando a gente fala para mim, vou te dar aí uma forcinha. Deus não dá forcinha para ninguém. Deus multiplica as nossas forças. Deus torna um pouco, Ele começa dando o dobro de força. E assim vai multiplicando e nos tornando cada vez mais fortes em Deus, simplesmente pelo fato de sabermos quem Deus é, como está escrito no Salmo 100, versículo 3, que sabemos quem Deus é, que foi Ele que nos fez, e quem somos ovelhas do seu pastoreio. As forças de Deus começam a se multiplicar no nosso interior, e tudo começa a mudar. Tudo começa a mudar ao nosso redor, na verdade, começa a mudar o nosso ponto de vista, melhor dizendo, sobre as circunstâncias que estamos vivendo. Amém? A estagnação vira esperança. Aí sim nós estamos esperando no Senhor. E aí sim nós podemos chegar ao versículo 31 que nós lemos, que esperam no Senhor renovam as suas forças. Aí você vai perceber nesse texto que esperar no Senhor não é estar parado esperando Deus agir. Não é simplesmente ficar assim, não, agora deixa Deus fazer as coisas que eu vou ficar aqui. Isso é estagnação. A espera no Senhor está em movimento. Quem espera no Senhor faz planos, se fortalece em Deus. Você vê nesse texto que quem espera no Senhor sobe com asas como águia. Não é espera um tempão, fica estagnado, daí um dia do nada sai voando igual uma águia. Não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Isso acontece quando estamos esperando em Deus, faz parte do processo de quem está esperando em Deus subir com asas como águia. Esse é um texto, eu acho que é preferido dos coaches aí, né? Pablo Marçal, nada de braçado nessa aqui, viu, pastor Rafael? Adora essa passagem aqui, mas é um texto que é trazido muito para o lado humano, assim, para a visão, ampliar a visão, para o empreendedorismo, vai correr, vai realizar muitas coisas, não vai se cansar. E eu não vejo nenhum problema em trazer um conceito assim, até porque é uma mensagem aqui subjetiva e se encaixa em várias situações das nossas vidas. Mas eu quero trazer algo em Deus. O que seria no coração de Deus para o nosso coração subir com asas como águias? No mesmo capítulo, nos versículos anteriores, do versículo 26, diz assim: levantem os olhos para o alto e vejam, quem criou essas coisas? Aquele que faz sair do exército de estrelas todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Ter uma visão e subir como asas, como águias, muda a tua visão. E esse versículo fala: levante os olhos para o alto e vejam. Olhar para o alto é ver onde Deus está.
Voar com asas como águias, você vai enxergar realmente quem Deus é. É o primeiro impacto que deve causar na sua vida. Você vê a soberania e a glória de Deus, o poder de Deus. Quando temos essa visão restauradora, tudo começa a mudar dentro de nós, de fato, de quem Deus é. Em Isaías 57:15, diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, cujo nome é santo, habito no alto e santo lugar, mas habito também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Ao contrário de muitas vezes a gente vê que voar, subir com asas com águia, estar por cima de tudo, ter uma visão ampla, a Bíblia nos diz que, nesse capítulo 57, que olhar para Deus nessa altura, vamos dizer assim, precisa ter um coração contrito. Nós precisamos ter um coração humilde para conseguir enxergar Deus dessa forma. Nós precisamos nos aproximar de Deus com um coração quebrantado, reconhecendo quem nós somos, senão nunca vamos ter essa visão com clareza de quem Deus é e que Ele habita nas alturas. Nós precisamos quebrantar o nosso coração, dizer não para o orgulho, nos humilharmos diante de Deus. Consequentemente, nós subiremos com asas como de águias. A gente vê que esses dois pontos caminham juntos. Eu lembro de uma cantora que eu gravei, que ela gravou um hino, eu não vou lembrar o nome, capaz do pastor João saber, que ela falou assim, ela cantava assim: tem que descer se quiser subir, tem que descer se quiser subir. Não conhece, né? Lembrei desse refrão, cantei, essa irmã cantava esse louvor, e justamente falava sobre isso, de que para estar na presença de Deus, se você quiser subir aos altos montes, aos altos lugares onde Deus está, precisa descer, precisa estar nos joelhos da oração, da humilhação, se quebrantando diante de Deus, e consequentemente Deus vai te dar uma visão acima das circunstâncias, uma visão celestial. Você vai conseguir ver de fato quem Deus é na sua vida. Esse conceito de que Ele é soberano, e que nós vemos no capítulo 40, versículo 26, levante os olhos para o alto e vejam quem criou essas coisas, vejam quem Deus é, aquele que faz os seus exércitos de estrelas, sabe o nome de todas elas, quem criou tudo, quem é o nosso Senhor e Salvador. Nós teremos essa visão quando tivermos um coração quebrantado, nos humilharmos diante de Deus, totalmente contrário de uma visão mais coach, né, desse texto aqui. Mas precisamos ter essa disposição de nos humilharmos diante do Senhor, de quebrantar o nosso coração, de pedir perdão pelos nossos pecados, de reconhecer as nossas falhas e de nos aproximarmos de Deus com o coração contrito. Consequentemente, a tua visão sobre quem é Deus na sua vida será restaurada nesse momento. Deus começa a mudar. Você começa a enxergar Deus com outros olhos. Você vai subir como asas como de águias. Você vai se enxergar de forma diferente. E as circunstâncias ao teu redor também começam a mudar de cenário. Você começa a ver o quanto Deus tem cuidado da sua vida. E quanto Ele tem te protegido. E quanto Ele tem te abençoado. Amém? Por último, sobre a questão sobre elevar o nosso coração, a nossa mente, está em Colossenses, capítulo 3, melhor dizendo, versículo 1. Busque as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pense nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Pense nas coisas lá do alto. A gente precisa parar de pensar nessa bagunça que estamos vivendo, nesse caos que estamos vivendo, e que corrompe e o conceito que temos sobre Deus e quem nós somos, sobre a fé que temos. Nós ouvimos tanto falar hoje na escola dominical. O presbítero Nava, usado pelo Espírito Santo, trouxe um conceito tão revelador sobre o ateísmo e como essa mentalidade tem invadido as igrejas, tem corrompido
Quem é Deus, quem Ele é, o que Ele fez, como Ele é o nosso Criador. E quando tiramos o nosso pensamento dessas conceitos, dessas filosofias vãs, das circunstâncias, da política, de tudo que está ao nosso redor, e colocamos a nossa mente em Cristo, que está sentado à direita de Deus. Quando nos permitimos levar nosso coração e a nossa mente em Cristo, a nossa visão, de fato, é restaurada. Amém? Pensem nas coisas lá do alto. Quando a mente estiver agitada, pensando num monte de coisas, o que vai acontecer? Ah, meu Deus, o que vai acontecer com a minha vida? O que vai acontecer do Brasil? O que vai ser dos Estados Unidos, lá, o presidente? Pense nas coisas. É importante a gente se informar, saber dessas coisas. O cristão deve se envolver. Mas o pensamento, no pensamento precisa estar acima dessas coisas. Nosso pensamento precisa estar lá à direita de Cristo, lá com Jesus. A nossa mente e o nosso coração lá, em paz. Que a paz que excede todo entendimento guarde o nosso coração e a mente. E a paz que excede todo entendimento guarda o nosso coração e a mente quando está lá, onde Cristo vive assentado à direita do Pai. Quando colocamos lá nosso coração e a nossa mente, nós até observamos tudo, mas com os olhos de quem é um povo escolhido de Deus. Com os olhos de quem serve a um Deus vivo e verdadeiro. Tudo muda, tudo muda. Amém? Glória a Deus. Correm e não se cansam. Adorei essa passagem aqui, porque muitas vezes eu li isso aqui e falei, meu Deus, mas eu já faço tanta coisa, vou ter que correr mais ainda, não cansar ainda, né? E o Espírito Santo ministrou no coração que realmente nós devemos correr, porque Deus tem pressa. Mas devemos correr naquilo que Deus tem pressa, que é a prioridade para Deus. Tem coisas na nossa vida que Deus quer que realmente você corra, que você dê prioridade, que você haja com rapidez, que você não deixe para amanhã, que você faça isso no momento que você acordar. A primeira delas é corra para a palavra de Deus. Não procrastine o seu tempo de leitura com Deus. Corra, leia e leia mais. Aprenda a ler rápido, igual o pastor Jonas lê 10 páginas em 10 segundos. 10 páginas. Mas aprenda, corra para a palavra de Deus, aprenda rápido a palavra de Deus, tenha sede por esse livro da vida, que é o manual de instrução das nossas vidas. Corra, aprenda. A palavra de Deus diz, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Para quê? Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Esse livro aqui vai te capacitar. Esse livro aqui vai te dar discernimento e sabedoria suficiente para você enfrentar, seja qual for a adversidade. Corra para a palavra de Deus, não se canse da palavra de Deus. Leia sempre, estude. O segundo ponto que devemos ter pressa, e que Deus também tem pressa que a gente faça, é corra para a oração. Precisamos dedicar mais tempo para a oração. Tem uns aplicativos agora que mostram o tanto de tempo que você gastou em determinado aplicativo lá, né? Você ficou tanto tempo no Instagram, tanto tempo no WhatsApp, né? Devia ter um aplicativo que mostrasse para nós, uma dessas até tem, quanto tempo você orou. E a gente comparar, né? A pessoa, né, tem dia que não dá nem vontade de olhar para esses aplicativos que mostram quanto tempo a gente ficou no Instagram. Mas nós precisamos, é um tempo que precisamos correr para a oração. Correr para a oração. E existe um conceito que muitas vezes a gente fala assim, importante é qualidade, oração de qualidade, não tempo. Importante é qualidade. Você vai ter qualidade de oração pelo tempo que você gasta em oração, gente. Quanto mais você orar, mais vai ter qualidade de oração. Você vai aprender a orar como? Orando. Às vezes a gente não gosta de orar 5 minutinhos, mas é aquela oração de todo o coração. Se é de todo o coração, você vai orar mais do que 5 minutinhos, tenho certeza. E nós vamos aprender não só a nos relacionar com Deus, mas buscar respostas e direção de Deus na oração. E vamos conhecer melhor a Deus e a nós mesmos e os planos de Deus
tem para nós também através da oração. E Deus tem pressa de que essa verdade, que essa chave vire no seu coração. Vai para a oração, corre para a oração, dobra os joelhos e busca ao Senhor todos os dias. Eu vi um videozinho na internet muito interessante, que um jovem pregando lá, falando que a melhor coisa para você fazer, para ler a Bíblia e orar, é logo que acordar. Mas a gente tem dificuldade, não adianta, né? Que acorda, dá aquela mosqueada na cama, já mexe no celular, daqui a pouco já está curtindo, já está dando risada de vídeo, nem saiu da cama ainda, né? Acho que ninguém faz isso aqui, né, gente? É raro, né? Ele deu uma dica muito interessante. Ele falou, gente, põe teu relógio para despertar. E põe o teu celular, melhor dizendo, para despertar. E põe dentro da Bíblia o celular. E enfia debaixo da cama. Vocês viram esse vídeo? Bem interessante. Daí ele falou, põe o celular para despertar, enfia dentro da Bíblia, enfia debaixo da cama. Quando você acordar de manhã, você vai ouvir o celular para despertar, você vai querer desligar. Aí você vai ajoelhar para pegar a Bíblia que está embaixo da cama com o celular. Aí você vai ter que abrir a Bíblia para pegar o celular. Aí você já está de joelho dobrado com a Bíblia aberta, então já está fácil. Já ora ali, já lê a Bíblia, já começa o dia, desliga o celular e já começa orando e lendo a Bíblia. E Deus tem pressa de que a gente vá para a oração. Tudo acontece na oração na vida do cristão, queridos. Não se iluda, não se iluda. As coisas se movem ao nosso favor quando o nosso joelho se dobra diante do Senhor. Pega a listinha, não sabe o que orar, pega um salmo lá e leia o salmo, aprenda a orar com salmos. Mas corre para a oração e não se canse de orar. Né? Tem dias que a gente cansa realmente, a gente fica lá, chega até a dar uma dor nas costas, levanta e sai orando em pé, mas não para de orar. Busca a Deus e corre para a oração. A Bíblia diz, Filipenses, capítulo 4, versículo 6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresente seus pedidos para Deus. Último sobre essa corrida, existem muitos pontos que Deus tem pressa em nossas vidas. Uma delas é pregar o Evangelho, a gente pregar tempo fora de tempo, não perder a oportunidade de falar de Jesus para alguém. E também correr para perdoar. Não demore para perdoar o seu irmão, o seu familiar. A palavra de Deus diz em Marcos, capítulo 11, versículo 25 e 26. E quando estiveres orando, se estiver alguma coisa contra alguém, perdoe, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. A falta de perdão nos coloca naquele mesmo ponto que nós falamos lá atrás, na estagnação. Nos torna infrutíferos quando temos dificuldades para perdoar e queremos fazer justiça própria com o nosso coração e não liberar perdão, não perdoar as pessoas, não perdoar porque não achamos que é justo, mas a Bíblia nos ensina a perdoar. E deixa eu te falar, Deus tem pressa que você perdoe. Corra e perdoa, corra, faça uma ligação junto com a pessoa, dê um jeito, corra para resolver essa situação, para que tua vida para que você possa se fortalecer no Senhor. Amém? É muito importante, gente, que aquilo que a gente tem pressa para fazer, seja aquilo que Deus tem pressa para realizar nas nossas vidas. A gente tem pressa para tudo, mas que parece que para esses pontos, que é urgência na nossa condição como cristãos diante de Deus, a gente sempre deixa para depois. A gente espera demais para perdoar, a gente espera para ler a Bíblia, a gente espera para orar, ora pouco. Nós precisamos correr e não se cansar. E quantas vezes devemos perdoar? 70 vezes 7. É para não cansar de perdoar realmente, né? Corra para perdoar. Resolva essas situações, para que um dia, para encerrar essa questão desse ponto, um dia a gente possa falar essas palavras que está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Aí você vai poder se apresentar, Deus, eu corri para a palavra, eu corri para a oração, eu corri para perdoar, corri para servir, eu corri para pregar o teu evangelho, e eu não me cansei, estou diante do Senhor, e posso dizer essa frase maravilhosa, combati o bom combate,
terminei a corrida. Um dia essa corrida vai terminar. Estaremos diante do nosso Senhor, Jesus, e dessa forma guardaremos a fé em nossos corações, uma fé inabalável, uma fé que não é confusa, que não tem um conceito errado de quem é Deus para nós, quem nós somos diante de Deus. Amém? E por último, caminham e não se fatigam. Caminhar remete à vida diária, constância, perseverança e foco em andar nos caminhos de Deus. Mateus capítulo 7, versículo 13 diz: o caminhar com Deus exige renúncia, decisões que nos levam a ter até uma vida desconfortável nesse mundo, que diz assim: apertado é o caminho que leva à vida, são poucos os que encontram. Caminhar com Deus não é fácil, o caminho é estreito, mas não devemos nos cansar de caminhar, sempre dando bom testemunho, sempre tendo disciplina para andar na presença de Deus. Provérbios capítulo 16, versículo 9 diz assim: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Não cansar de caminhar nos passos que Deus determinou para nossas vidas, no propósito de Deus para nossas vidas, sem temer as perdas desse mundo. Às vezes não queremos ter, mas isso vai roubar de mim o meu tempo, meu hobby, alguma coisa. Não temam as perdas, só há ganhos em caminhar com o Senhor e andar nos caminhos que Deus propôs para a sua vida. Não se fatiguem de andar nos caminhos que Deus colocou diante de você, na sua vocação, em servir na sua igreja, em ter seu tempo de oração, em caminhar em comunhão com o seu irmão. Salmo 37, versículo 5 e 6 diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, o mais ele fará. Simplesmente caminhe com Deus e confie nele. Deixe as circunstâncias com o Senhor. O mais ele fará. O mais ele fará. Eu gosto muito do exemplo bíblico de um personagem em Gênesis, que fala muito pouquinho sobre ele, mas diz assim, que andou Enoque com Deus e não foi mais visto, porque quando Deus para si o tomou. Quem anda com Deus vai ser tomado por Jesus, vai morar com Jesus. É a característica de uma igreja que anda na presença de Deus, que anda todos os dias caminhando na presença de Deus, um dia irá morar com Jesus. Nós precisamos andar com Deus, como Enoque andou, e não nos cansar de andar ao lado de Jesus. Sabe quantos anos Enoque viveu? 365 anos, gente. É tempo, né? E às vezes a gente cansa do caminho da fé. Enoque andou com Deus e não foi mais visto. Nós precisamos andar com Deus até o ponto de não ser visto mais, mas que Cristo seja visto em nós. Até o ponto de não existirmos mais, mas que as pessoas olhem para nós e vejam a presença de Deus. Que o nosso testemunho seja o testemunho de Cristo, que as nossas palavras sejam regidas pelo Espírito Santo, que as nossas atitudes reflitam o caráter de Cristo em nossas vidas, que as pessoas percebam que há algo diferente em nós, e só vão perceber se caminharmos com Deus, e não cansarmos de andarmos ao lado de Jesus. Quem sabe quem é Deus? Quem sabe quem é Deus e é quem somos em Deus? Quem olha para o alto e tem a visão focada no céu. Quem corre a corrida proposta por Deus e anda nos seus caminhos. Até aquilo que espera é transformado. Sua expectativa é a volta do Senhor. A sua espera é ver o reino de Deus ser estabelecido. Sua sede é pelo Deus vivo e pela água da vida. Quando nós vivemos essas verdades, quando nós corremos para a presença de Deus, quando não cansamos de andar no caminho de Deus, até a nossa expectativa muda. Até aquilo que esperamos em Deus passa a ser um desejo celestial. Esperamos a volta do Senhor, esperamos a vinda do reino de Deus seja manifesto, e temos sede pela presença de Deus, pelo Deus vivo, todos os dias. Essa breve mensagem que eu quero deixar para o coração dos irmãos, que possamos, num tempo tão difícil, em que parece que o mundo inteiro quer corromper o conceito que temos em relação a Deus, quer que mude o que pensamos sobre o nosso Deus.
e quer também que temos o conceito de quem somos em Deus seja transformado, e não vai ser mudado, porque vamos permanecer firmes no Senhor. E permaneceremos se caminharmos com Jesus, se dermos prioridade para aquilo que a palavra de Deus nos mostra que precisa ser priorizado, se guardarmos o nosso coração acima de tudo e diariamente caminharmos na presença de Deus. Amém? Deus abençoe, pastor Rafael. Convido você para se colocar em pé. Vamos orar agradecendo a Deus por essa palavra tão edificante, tão abençoada para a nossa vida. Senhor, obrigado, Pai, por falar ao nosso coração nessa manhã. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos ensina que precisamos esperar no Senhor, na certeza de que o Senhor é um Deus bom, que sempre nos ofereceu o melhor e continuará cuidando de cada detalhe da nossa história, preparando para nós sempre o que é melhor. Ajuda-nos, Deus, em meio às nossas crises de fé, aos nossos questionamentos. Deus, que o Senhor nos ajude a entender que o Senhor está no controle e que a nossa prioridade é buscar ao Senhor, é correr para o Senhor e para os teus pés, caminharmos segundo a tua vontade, Deus, na certeza de que sobre aqueles assuntos que nós não temos o menor controle, o Senhor dará uma resposta e uma direção para cada um deles. Ajuda-nos, Deus, fortalece-nos, Senhor, ajuda-nos a entender que é do Senhor que nós mais precisamos, não das tuas bênçãos, porque as tuas bênçãos virão com certeza, mas nem sempre nós valorizamos a tua presença. Então, Deus, ajuda-nos a enxergarmos quem é o Senhor e valorizarmos mais quem é o Senhor do que aquilo que o Senhor pode fazer na nossa vida. Nós oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. E agora, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que as virtudes e o poder do Espírito Santo repouse sobre todos nós, de hoje até o grande e maravilhoso dia do retorno de Cristo Jesus, quando então viveremos com Ele pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe, queridos.